Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Marajoando Cultural, um canal independente da Amazônia que fala sobre diversas questões socioambientais e também fala sobre política. Esse ano, nós fizemos uma série sobre as candidaturas pelo Marajó, que é uma série que não tem nome, mas que analisa o perfil dos candidatos pelo Marajó. Hoje, no nosso episódio de número 15, nós vamos falar do município de Portel. Se você já gostou do tema, eu peço para que tu curta, comente, compartilhe nos grupos para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Esse ano, Portel tem 3 candidatos à prefeitura do município, que é o Alessandro Gomes, tem também o Alex Aquino e o atual prefeito Paulo Ferreira. Vamos falar de alguns dados declarados de cada um e alguns pontos que podem ser considerados pontos fortes ou pontos críticos dentro dessa eleição. Primeiro vamos começar por Alessandro Gomes. Ele vem pelo Republicanos. Alessandro tem 44 anos, tem ensino superior completo, é contador e é natural de Portel. O Partido Republicano vem de forma isolada, portanto, sem coligação. O seu vice, que é o terceiro vice-indicado, depois de vários contratempos nessa chapa, é o Márcio André da Costa, de 50 anos. Ele tem o ensino médio completo e a ocupação é bancário e economista. Ele é natural de Belém, portanto, é nascido na capital. Alguns pontos fortes, citaria a comunicação, principalmente, de Alessandro. Ele se coloca no desafio de estar entre os 2 principais candidatos, embora haja um poder político e econômico, inclusive de aliança dos outros 2 candidatos. Então ele se coloca também como uma alternativa, um candidato mais jovem dentro dessa política de Portel. Então se coloca como essa alternativa, resta saber a força que ele deve utilizar, inclusive pela comunicação, para alcançar o segundo ou até o primeiro lugar, não ser uma terceira via, de fato, porque aí o candidato perde força nas vésperas da eleição e os 2 acabam polarizando. Será que o Alessandro será um dos 2 principais candidatos ou ficará em terceira via? Pontos críticos, colocaria que o Alessandro ele teve algumas baixas, justamente dos seus indicados a vice-prefeito. Por exemplo, o primeiro, que era o banqueiro Márcio André, sofreu um infarto e desistiu da campanha. Alessandro precisou correr e indicou um segundo vice, que foi o Dr. Danilo, que recentemente também passou para o lado de Alex Aquino, um dos seus principais adversários nessa eleição, que é o outro candidato que nós vamos falar a seguir. Então ele teve que indicar um terceiro, então teve acusação de traição, enfim, desistência, defesa de posição, de projeto, enfim. O fato é que o Alessandro precisou indicar um terceiro vice e eu acho que isso é um ponto crítico, porque atrapalha a campanha, desmobiliza militantes e até apoiadores. Vou falar então do segundo candidato, que é o Alex Aquino, que vem pelo União Brasil, um partido também que está em praticamente todos os municípios, buscando concorrer e aumentar o seu campo político. Alex Aquino tem 39 anos, tem ensino superior completo, é servidor público estadual. A naturalidade é de Portel mesmo, e ele vem por uma coligação chamada Os Filhos de Portel, para o progresso do seu povo, que é composta pela União Brasil, a Federação PSD e Cidadania, o PL. O seu candidato a vice é Francinei Mendonça, de 50 anos, tem o ensino médio completo e é vereador. É natural do município de Portel. Então, alguns pontos fortes dessa chapa colocaria também a comunicação. Alex Aquino tem cerca de 2.800 seguidores, portanto, uma comunicação bem engajada e disputando em boa medida com o atual prefeito, que também é bastante mobilizado nas redes sociais. Ele tem também o apoio do ministro do Turismo, que é o presidente do partido, do União Brasil, nessa força política, nessas alianças sendo feitas. Além de conseguir apoio de adversários, como é o caso do vice de um dos candidatos, passando para o seu lado. Então isso é utilizado na própria comunicação, como força política e a própria percepção de quem está do lado de fora, de fortalecimento da campanha. Também foi o segundo mais votado em 2020. Eu acho que também é um dos motivos que motiva ainda mais Alex Aquino se colocar para a disputa dessa eleição.
Agora, ponto crítico, eu colocaria que, apesar de tudo, ele foi derrotado por uma grande força política que está nessa eleição, que é Paulo Ferreira, que a gente vai falar a seguir. Foi derrotado nessa eleição e agora se coloca novamente com um terceiro personagem, que é o Alessandro, na tentativa de ser não apenas um dos principais protagonistas, mas de fato de conseguir derrotar pela primeira vez Paulo Ferreira e lidar com todo um aparato econômico e político de derrotar um atual prefeito, que é sempre um grande desafio. Falando nisso, vamos falar do terceiro candidato, que é Paulo Ferreira, do MDB, atual prefeito de Portel. Ele tem 50 anos, tem o ensino superior completo, é o prefeito do município. Ele é natural de Chaval, no Ceará, portanto ele é de sua essência cearense. Coligação Portel no rumo certo, composta pelo PP, Podemos, MDB, PSB, PSD e a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, PCdoB e PV. A sua vice-candidata é Rosilene Nadal, de 53 anos, tem ensino superior completo e administradora, e é natural de Palmitos, em Santa Catarina. Pontos fortes da candidatura de Paulo Ferreira, colocaria aqui os mecanismos da atual gestão. Então tem toda a propaganda que é feita primeiro pela prefeitura, mas que os candidatos prefeitos utilizam de obras, de empreendimentos, parceria com o governador, ainda mais que é do partido do governador, então naturalmente, certamente utilizou durante essa campanha, além dos seus contratados, como os municípios marajoaras costumam usar bastante. A comunicação de Paulo Ferreira é muito bem engajada, é um dos candidatos prefeitos ou não que tem mais seguidores em todo o Marajó. Ele tem cerca de 10.500 seguidores somente no Instagram, então é uma mobilização significativa, além de contar com a cúpula do MDB e de várias forças políticas que já demonstraram apoio nas redes sociais. Também conta com a experiência de foi eleito em 2012 a prefeito, foi derrotado em 2016 e voltou a ser eleito em 2020. Então, nada menos do que um político que conseguiu recuperar a força depois de não ter conseguido se reeleger. Voltou novamente. Justamente cresceu na figura do Manoel Maranhense, que foi um prefeito que entrou nesse intervalo, né, mas que não teve força política para continuar. Paulo Ferreira, que tinha sido derrotado, voltou novamente em 2020 e agora quer permanecer. Alguns pontos críticos. A gente não pode falar de Portel sem falar da questão ambiental, né? Portel, nos últimos anos, tem sido destaque no Pará, no Marajó, como um dos municípios que, infelizmente, mais queima, com mais número de focos de incêndios. E assim como outros municípios do Marajó, não temos planos de prevenção e combate eficaz a queimadas, a proteção das comunidades. Se ignora muito. O prefeito, por o mesmo lado, não tem uma diferenciação, haja vista esse quadro de Portel. Então a questão socioambiental recai sobre o governo federal, o governo estadual e o município de Portel. E a gente não vê grandes ações concretas para esse enfrentamento. Então colocaria isso sobre a responsabilidade dos últimos gestores, do qual o Paulo Ferreira já foi 2 vezes gestor, pelo menos. Também colocaria algumas polêmicas que já surgiram na imprensa e que, naturalmente, acabam sendo utilizadas pelos seus adversários. Inclusive no aniversário das cidades, em show, acusação de assédio, saindo em sites de notícia com bandas, enfim. Então já teve alguns episódios de confusão, isso aí não é uma novidade aí na figura de Paulo Ferreira. Segundo uma matéria do Sumaúma, também o projeto de crédito de carbono, que também tem sido bastante comentado, o Paulo Ferreira, como na condição de prefeito, né, foi acusado pela Defensoria Pública de conveniência em grilagem de terras. Então, essa questão do crédito de carbono é bastante complicado, né? Como que os contratos dessas empresas são feitos com as comunidades, sem o devido entendimento e também a apropriação de terras públicas, que é o caso dos assentamentos. Então teve uma série de confusão que você pode acompanhar melhor no site da Subaúma e que teve essa acusação aí também por uma questão ambiental, por uma falsa solução, né, que é a questão do crédito de carbono vendido aí pelo governador, mas que não escuta e não dialoga exatamente com as demandas dos territórios para as questões
que façam sentido para soluções para as populações das comunidades tradicionais. Não é exatamente alinhado com essas pessoas, é muito mais um alinhamento em defesa de uma parceria econômica milionária com empresários, empresas e empresários. Então, é nesse caminho que a gente pode compreender todo esse processo dessa matéria do Suma Uma. E não é positivo também. Além do Índice de Transparência e Governança Pública de Paulo Ferreira, que também não é bem avaliado, como também os destinamentos dos recursos públicos são organizados dentro do município nos últimos anos. Esses são alguns pontos dos candidatos à Prefeitura de Portel que eu gostaria de dividir. Você pode trazer outros pontos que sejam importantes entre os candidatos, pontos positivos, pontos negativos que você gostaria de compartilhar com a gente aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.